Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso incrível podcast. Eu sou o professor Eider Jefferson, coordenador de núcleos de cursos, e estou aqui com vocês para desvendarmos esse assunto tão importante que o nosso professor Fábio Vaz, o nosso convidado, vai falar um pouco sobre... Professor Fábio. Qual o tema mesmo, hein? Peraí, como é que é o negócio? Ih, rapaz. Você não sabe, professor? Não, mas peraí. Pegadinha do malandro, pega do malandro. Esse tema, ele é muito legal, né, professor Muito Eider? Porque nós vamos né? falar da importância da comunicação nas organizações. E olha só como se nós não tivéssemos nos comunicado, olha como esse podcast já daria dado com os burros na água, né? Teria dado errado, né? Isso foi só uma brincadeira, pessoal. Nós combinamos justamente para já iniciarmos, né, o nosso podcast, levantando essa questão. Será que é tão importante assim a boa comunicação dentro das organizações? E não só dentro, né, Fábio? Dentro, fora, no ambiente externo, no ambiente interno, chamada comunicação interna, comunicação externa. Então nós vamos falar um pouco sobre isso nesse podcast, trocar essa ideia, esse bate-papo aqui com o meu companheiro Fábio Vaz. Só concluindo aqui, né, sou o professor Eider Jefferson, coordenador de núcleo de cursos aqui da Unifatesc. E sou graduado em administração, especialista em gestão pública e estou mestrando em administração. E aí vou chamar o nosso companheiro aqui de podcast, professor Fábio Vaz, para ele se apresentar também. Fala, pessoal. Obrigado, professor Eider, mais uma vez aqui juntos para fazer esse podcast, né? A gente sempre está nessa parceria de longa data aí, a gente se conhece há alguns anos, né? A gente tá quase debutando de tempo que a gente se conhece, né? Daqui a pouco tá dando 15 anos que a gente se conhece. Professor Pelo Fábio, amor de Deus, não aguenta ver sua cara. Não vou convidar mais você, não. Pessoal, eu sou o professor Fábio Vaz, para aqueles que não me conhecem ainda. Para aqueles que me conhecem, eu também sou o professor Fábio Vaz. Mas, brincadeiras à parte, também sou coordenador de núcleo, coordeno um dos núcleos também ali do EAD. E, juntamente aí com o professor Eider, nós vamos ter esse papo interessante que vai juntar esses nossos núcleos para falar de comunicação. E nós vamos abordar diversos aspectos e espero realmente, como o professor Eider disse, vamos falar da comunicação interna, da comunicação externa e como é importante nós traçarmos estratégias e saber para quem vamos falar, para saber o que vamos falar, não é isso, professor Eider? Muito bem, professor Fábio Vaz. E antes da gente continuar, pessoal, eu gostaria de deixar um abraço especial para a nossa professora de Libras, intérprete de Libras, a Regiane Abrão, que está conosco, fazendo todo o trabalho de intérprete de Libras, que é um ponto fundamental para a comunicação, né, para aqueles que não podem aí, né, nos ouvir, né, e que então entendem, né, o nosso podcast, o nosso conteúdo. Então, um grande abraço, um beijo aí, a professora Regiane Abrão. Não, isso é fundamental. Já estamos falando de comunicação, é importantíssimo que nós consigamos nos comunicar de todas as formas possíveis, né? Esse é o ponto. E a Libras, né, hoje é muito importante aí, né, pessoal? Inclusive falando também, né, que nós temos a opção de legenda nos nossos vídeos da instituição. Então é só vocês ativarem que vocês conseguirão também acompanhamento de legenda. Exatamente. Mas vamos lá, professor Fábio Vaz. Então, a comunicação é tão importante assim? Qual a importância de se comunicar dentro de uma empresa, de uma organização? É muito interessante essa pergunta, professor Eider, porque daí nós entramos até em aspectos publicitários, de marketing. Com certeza. Porque quando eu penso na comunicação, eu estou pensando de que maneira eu me faço ser ouvido ou me faço entender por outra pessoa ou por outro grupo de pessoas. Isso que nós estamos falando aqui, nós estamos nos comunicando. A questão é que linguagem eu vou utilizar? Que tipo de palavras, que tipo de oratória eu vou utilizar? Primeiro ponto. Então, quando eu falo de comunicação, primeira regra, eu tenho que saber quem é o público ao qual eu vou me direcionar. É aquela velha divisão, né, básica da comunicação, né? O emissor e o receptor. No meio disso tem a mensagem. Exatamente. E o emissor tem que estar muito bem ciente, né, estruturado e vamos dizer assim, sabendo qual é a mensagem que ele quer transmitir, né? E também o receptor, ele precisa estar, vamos dizer assim, receptivo. Aberto para ouvir. Para ouvir e receber a mensagem, não é isso mesmo? Eu vou dar um exemplo. Para mim, assim, foi muito engraçado, porque eu lembro assim, tava todo empolgado na época que eu fui fazer mestrado. E você chega todo empolgado lá. E os caras que estão lá, os professores, os caras com pós-doc, fala 3, 4, 5 línguas. É um negócio de outro nível, né? E eu lembro que eu cheguei todo empolgado, todo empolgadinho. Primeira disciplina, o cara tinha livro escrito italiano, não sei o quê. O cara é uma sumidade. Aí o professor pega e já começa a aula assim. Hoje vamos estudar aqui o axioma da administração.
Aí eu falei, V2 com açúcar, né? Falei, que desgrama, que axioma, né? Que eu nunca tinha usado essa palavra, né? Parece nome de desodorante. De remédio, né? Não, depois, sei lá, desodorante, de creme. Aí eu fui, vamos pro Google, né? Falei, axioma, o mesmo que verdade absoluta, o mesmo que uma premissa. Eu falei, por que essa desgrama não usou isso? Que era mais fácil. Mas percebam, por que eu estou usando esse exemplo? Muitas vezes a gente quer utilizar de termos que o público não está preparado para ouvir. Então, a comunicação, e aí vem a regra, professor Eider. Comunicação, e aí todos vocês talvez aí vão estar pensando, comunicar. Quando você pensa na palavra comunicação, o que vem na cabeça? Primeira coisa que vem na cabeça, é falar. É escrever. É gravar um áudio. Não é isso não. A comunicação... Essas são algumas formas, né? Formas de se comunicar, mas a comunicação ela só existe a partir do momento que eu me faço entender pelo outro lado, pelo receptor. Então, só existe comunicação quando há compreensão dos que foi emitido. Senão, não tem comunicação. Um simples gesto, né, professor Fábio? Até um olhar, ele pressupõe uma boa comunicação. É como nós dissemos aqui, né? Vai depender do emissor e do receptor. Se o receptor estiver pronto para receber a mensagem, ele vai receber a mensagem, né? E aí nós temos as velhas divisões, né? As conhecidas divisões da comunicação. A comunicação interna e a comunicação externa. Sim. Eu acho que essa é a divisão mais, a mais conhecida, mais visível, né? E aí vamos falar um pouquinho da comunicação interna. Nós percebemos aí, né, no nosso trajeto, eu particularmente aí tenho muitas experiências de falhas de comunicação interna, né? E como tem? Às vezes tem empresas que se focam demais na comunicação externa, a comunicação para o público, para o cliente, né? Para captar clientes, para se comunicar com a comunidade externa, né? Com o mercado, e às vezes esquece da comunicação interna, aquela que precisa ser trabalhada entre os colaboradores, os gestores, né? Então, professor Fábio, assim, qual é a tua visão da importância da comunicação interna e por que muitas vezes as empresas elas deixam em segundo plano ou deixam de lado, né? Não trabalham tão bem essa comunicação? Olha, professor Eider, nós já atuamos, já prestamos consultoria juntos para empresas, já prestei consultoria separados, também já prestou consultoria tanto para o setor privado e público, então a gente conhece bem esse mercado, né? E é uma coisa que realmente eu não consigo entender. Porque a comunicação interna, a importância dela. Dentro de uma organização, de uma instituição, não importa se ela é com ou sem fins lucrativos, se ela é pública ou privada. A comunicação interna é o que vai fazer os objetivos organizacionais acontecerem. Então, se eu tenho equipes, eu tenho lideranças de equipes, eu tenho setores dentro da empresa. Como que eu faço para que essa engrenagem, todos esses setores, trabalhem em prol da missão organizacional, dos objetivos organizacionais? É através da boa comunicação. Então, a comunicação interna, eu digo que ela é primordial e essencial. Eu preciso ter estratégias. E aí as empresas utilizam várias formas de comunicação interna. E-mail, chat interno, WhatsApp, Telegram, grupos ali. Diversas ferramentas, né? Painéis de reuniões, avisos. Né, professor? Reuniões. Presenciais ou hoje, utilizando muitas ferramentas para fazer reuniões virtuais, online, né? Os próprios quadros de avisos que hoje as empresas têm. Mas o grande problema, a reunião eu não citei muito aqui porque eu particularmente, acho que reunião só tem uma utilidade quando tem problemas que precisam ser resolvidos. Com mais urgência. Né? Reunião, para você ficar dando um aviso, poderia ser resolvido por um e-mail. Né? Um e-mail resolveria o problema. Uma mensagem no grupo resolveria o problema. E aí você perde produtividade em vez de melhorar a produtividade. Reunião tem que ser aquela, né? A reunião em pé de 15 minutos. É rápida. Bola já resolve. Gosta muito desse negócio de reunião em pé, né? Reunião em pé, rápida. Tá? Reunião, não, né? Mas a comunicação interna. Então, algumas coisas que a gente precisa pensar, né, professor Eider? Então, por exemplo, muitas vezes, dentro de um mesmo setor, a comunicação ela é muito boa. O problema é quando ele vai intersetorial. Sim. Quando eu preciso ir para outros setores, essas comunicações começam a se truncar ou não chegam. Por mais que a liderança tenha uma decisão estratégica, então a diretoria tomou uma decisão estratégica na empresa, na organização, como é que eu vou atingir o resultado? Eu preciso que tudo que foi decidido chegue a todos os setores. Com certeza. Tem que haver um alinhamento de comunicação. Essa comunicação ela tem que ser muito clara, né, professor Fábio? Às vezes a comunicação ela não é tão clara como deveria e geram os chamados ruídos, né? O tal do ruído. Os tais ruídos no meio da comunicação que justamente atrapalham a compreensão da mensagem, né? E às vezes até deturpam, né?
invertem o sentido. Total. E acaba virando uma confusão danada. É a velha premissa, meus caros alunos aí. Quem nunca brincou de telefone sem fio, né? Aquela brincadeirinha de você falar no ouvido para um, fala uma frase aqui no começo, você começa na frase aqui, Chico Buarque de Holanda. Quando chega no último lá, ele vai entender Chicão do Bar de Luanda, né? Já virou uma coisa completamente diferente. Eu sabia que você ia falar sentido, isso. Né? Mas brincadeiras à parte, essa é uma questão complicada, professor Eider, porque o tal do ruído, quando a gente pensa em ruído na comunicação, automaticamente vem na cabeça barulho, né? E não é isso, sim, pode ser uma coisa que atrapalha na comunicação, mas o ruído é qualquer coisa que mude o sentido ou a interpretação daquilo que foi falado. Da mensagem. Da mensagem. E tem muitas coisas dentro de empresas que acontecem isso. Às vezes fala, olha, teremos uma reunião em tal hora, a pessoa já confunde a data com a hora. A reunião vai ser no dia 16 às 15 horas. Aí o cara acha que é no dia 15 às 16 horas, já inverte. Já acabou com a questão. Uma confusão. Né? Com certeza. E aí, professor, ainda em relação à comunicação interna, que tipos de ações, assim, o professor acha que podem ser desenvolvidas para melhorar essa comunicação? Eu tenho algumas aqui, mas gostaria também que o professor colocasse algumas. Eu sempre falo que como que uma empresa funciona bem? Com equipes preparadas. E eu coloco como uma base, acho que a pedra fundamental de uma comunicação assertiva dentro das organizações começa por uma equipe preparada para ouvir e entender. Capacitação de equipes. Capacitação, treinamento. Treinamento, não adianta. Porque se eu não estou preparado, se eu não sei, se eu não entendo o que está acontecendo, eu vou ficar alheio às informações. Por mais que eu esteja sendo comunicado, eu não vou entender o que está sendo passado. A partir do momento que eu tenho uma equipe que é capacitada, que eu dou o treinamento para essa equipe, eu capacito essa equipe, eu falo das ferramentas, essa equipe está pronta a ouvir. Mas esse é um dos pontos. Eu colocaria mais um. Porque se eu não tenho um ambiente organizacional motivador, um clima organizacional adequado, participativo, né? Participativo, uma liderança democrática, uma liderança participativa, eu já vou ter pessoas que vão estar fechadas. Automaticamente a minha comunicação se torna mais truncada. E vão reduzir o seu próprio potencial de comunicação. Esse é o ponto. Aquela história, eu não vou falar nada porque é a mesma coisa que não falar, né? Então, e aí eu coloco essas duas coisas, são 2 pontos, mas eu acredito que o professor também, o professor Eider, acho que é legal também colocar mais alguns pontos aí, que eu sei que o professor Eider também tem uma outra visão aí bem interessante. Professor, os sistemas hoje de informação, né, internos também ajudam muito, né, numa comunicação mais ágil. Claro que um sistema que funcione bem, né, que tenha um bom resultado ali, e principalmente naquela questão que o professor falou do intersetorial, né? Então, assim, a comunicação interna, através de um sistema de informação muito bem estruturado, alinhado, ele vai fazer com que as equipes trabalhem no mesmo caminho, no mesmo sentido, sabendo exatamente o que precisam fazer. E que fique muito claro também, acho que para todos os colaboradores, né, o planejamento estratégico da empresa, principalmente a missão e a visão da empresa, né? Porque é muito complicado você trabalhar dentro de uma organização sem você saber qual é o propósito dessa organização, para que ela existe, que no caso é a missão, e para onde ela quer ir, né? Aonde ela quer chegar num futuro próximo, que é a sua visão de futuro. Quando o colaborador, e isso tem que ser muito bem comunicado, como o professor falou, isso tem que ficar visível, né, num painel, tem que ser colocado em textos, em reuniões, em manuais, né, enfim. E os colaboradores precisam saber, né, para que eles estão ali, qual que é a missão da empresa, qual que é a visão de futuro. Assim também como os valores, né? Muito importante. Tudo isso. Lembrar do planejamento estratégico. Porque não tem como, né, professor Eider? Eu vejo assim, que como é que você consegue resultados em qualquer organização? Não importa qual seja. Se você tem pessoas que estão se engajando. Sim. Pessoas que estão ali, eu estou feliz onde eu estou. Aliás, tem até um estudo sobre satisfação no trabalho, bem interessante. E eu tive o prazer de estudar no mestrado com a professora que escreveu o livro que hoje a Europa praticamente usa, que é a professora Mirlene Matias. E ela desenvolveu um livro, tem um livro, vocês podem procurar aí, que eu acho que vale a pena até a pesquisa. Ela criou um mecanismo para medir alguns itens, algumas coisas dentro da empresa que é difícil medir. E ela criou ferramentas e indicadores para medir. Chamado Medidas do Comportamento Organizacional, o nome do livro. Que 10, que top. E esse material, por exemplo, nós fizemos algumas pesquisas de campo durante o mestrado, e uma delas era para medir satisfação no trabalho e percepção de suporte organizacional. E aí você usa ali o sistema Likert, né, tal, para poder medir, e aí você tem uma informação.
usando ali o alfa de Chromeba, que você usa lá os softwares de estatística, né, para poder medir. Sim. E o que é interessante que a gente percebia, o que gera satisfação no trabalho e percepção de suporte? O que é a percepção de suporte? A percepção de suporte é o quanto eu vejo que a empresa se preocupa comigo. Que eu sou importante para a organização. Quando você se sente importante para a organização, todo o processo comunicacional, quase que não sai, é importante funciona. Também. Porque daí eu tô pronto a ouvir. O colaborador, que ele se sente parte da instituição, da organização, ele vai querer ouvir porque isso vai fazer bem para mim. Isso vai me ajudar a crescer, isso vai me ajudar a desenvolver meu trabalho, se ele estiver engajado. Porque eu estou satisfeito. Com a camisa, imagina, vestindo a camisa. Imagina você aí, aluno. Você está satisfeito na empresa que você trabalha. Pô, tô feliz, tô felizão. Pá, tô meninão aqui. Felizão. Aí, percebo que a empresa está preocupada com minhas coisas. Olha, está tudo bem, você tá doentinho, vai descansar, fi. Você não tá legal. Vai no médico lá, vai no psicólogo da empresa aqui, a gente está preocupado com você, a gente quer você bem. Você fala, já tô felizão porque tô satisfeito aqui na empresa. Os caras estão preocupados comigo? Cara, o que eles falar, eu vou ouvir. Por quê? Porque eu percebo ali que eu tô num ambiente que as pessoas querem o meu bem. Olha que interessante. E você sabe aonde que as empresas falham também nessa comunicação, professor? Elas muitas vezes têm esses incentivos. Por exemplo, tem um plano de saúde compartilhado, aquele que a empresa paga metade, o funcionário paga metade, e às vezes o funcionário, o colaborador não fica nem sabendo. Então ele tem vários benefícios ali, isso é um exemplo, né? E por falta de comunicação, ele fala, a empresa não liga para mim, não me dá nenhum suporte, não me ajuda com nada. Aí de repente ele descobre, nossa, mas eu tenho plano disso, plano daquilo, opção de fazer isso, tenho desconto na farmácia, Exato. No cinema. E você não está nem sabendo. Não está nem sabendo. E às vezes aí fica se queixando, né? Tem bonificação disso, daquilo. Às vezes fica se queixando por quê? Porque não tem o conhecimento, muitas vezes por falta de comunicação da própria instituição. Você quer ver um momento em que você tem um alto índice de demissões nas empresas? Depois da volta das férias. Sabia disso? Não sabia desse índice, desse dado? É um dado que eu estava lendo esse dado. E é um dado curioso. E agora... E aí, por quê? Qual o motivo? Por quê? Olha que interessante. Tem a ver com falta de comunicação. Erro de comunicação das empresas. Cara. Por quê? Como você não prepara o seu funcionário para ele entender que quando ele tira férias, ele vai receber o salário mais 1/3 desse salário. Mas quando ele volta... Ele recebe proporcional. Proporcional ao período do mês que ele vai trabalhar. Então, por exemplo, vamos supor que ele recebe todo dia 10. Ele saiu no dia 10 do dia 6 de férias. Então, ele recebeu o salário e 1/3. Quando ele voltar, ele só vai receber proporcional a 10 dias, porque ele vai trabalhar só 10 dias no próximo mês. 1/3 do salário. Exato. Mas a empresa está aqui, o cara se demite. Não quero mais trabalhar aqui porque está errado, está não sei o quê. Mas quem que errou? Como ele não sabia disso, ele não se prepara. Exato. Né? Gasta tudo. As contas dele não vão bater. Não vão bater. Por isso que as empresas precisam preparar a vida financeira dos funcionários. Má comunicação. Sim. Porque quando você explica como é que vai funcionar com clareza, entendi. Como é que vai funcionar a comissão? E aí o colaborador vai se preparar, né? Exato, tal mês ali, na hora que eu voltar, exato. eu vou receber 1/3 do que eu recebo. Né? Quer dizer, 2 vezes menos. Então ele vai ter que se preparar para pagar as continhas quando ele recebeu aquele a mais, 1/3 a mais, né? Que ele recebeu antes de sair de férias. Porque daí ele não pode acabar com o salário, com o dinheiro dele todo nas férias, né? Então você entendeu Tem que guardar um pouquinho. Por que é erro de comunicação e por que causa? A má comunicação, uma má explicação para o funcionário gera uma interpretação errônea, quer dizer, a empresa não me valoriza, tá me pagando menos, tá me roubando, né? E não é nada disso, é uma conta boba só que quem não conhece, quem não é da contabilidade, quem não é das finanças, não sabe. Do RH, que tem uma noção também. Entendeu? Não sabe. Sim. E aí, tá me enganando, tá me roubando, não tá me pagando direito. Então, é um dado curioso para as empresas acordarem. Sim. E é um estudo que foi feito, inclusive, esse estudo nem é brasileiro. E uma falha grotesca de comunicação, né? Professor, muito bem. Falamos muito da comunicação interna, né? Bastante. Eu acho que demos várias dicas aí para os nossos A gente falou muito, inclusive, alunos, né? A gente falou muito de tudo, né? E agora tem a parte da comunicação externa, professor. Aí, professor Fábio Vaz é mestre em comunicação digital, comunicação externa. Estou careca de saber. Como que as organizações têm que se comunicar com o mercado, professor? Com o grande público,
para captar, conquistar clientes e por aí vai. Esse aí é o ponto. Por isso que a gente estava falando que a comunicação é diretamente A comunicação ligada, interna né? é a que dá o suporte. É o suporte, é a base. É a base. Ela já dá a estrutura para que a empresa possa, a organização possa, então, desenvolver uma boa comunicação externa. Sem a interna funcionando, pode até ser que a externa vá funcionar. Por exemplo, vai captar cliente. Mas é na hora que for atender esse cliente ali, o financeiro, o pós-venda, né? Vai acabar batendo cabeça porque não tem uma boa comunicação interna. Né? E então, aí, uma coisa tá Porque, totalmente assim, ligada à outra. Como é que eu vou atender bem o meu cliente externo? Se eu tenho uma boa comunicação interna, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que ter uma equipe preparada. Então eu tenho que estar muito bem, todo mundo sabendo como é que funciona tudo. Porque, por exemplo, uma empresa que tem lá estratégia de venda e descontos e tal para atender o cliente. Mas se eu não me comunico com essas estratégias, o vendedor lá na ponta, ele não vai atender o cliente, ele não vai saber o que ele pode e o que ele não pode, porque ele não foi bem comunicado. Então ele fica, às vezes, deixa de fazer uma venda porque, podia fazer? É nada, perdi a venda. Mas falando de comunicação externa, por isso que no começo da nossa conversa aqui, eu falei bem, né? Eu coloquei bem assim, bem forte isso, que a comunicação está diretamente ligada com marketing e publicidade. Sim, sim. Eu fiz uma live esses dias, professor Eider, falando de roteiro publicitário, né? E meios de expressão. Totalmente ligado ao que nós estamos falando aqui. Com Por quê? certeza. Primeiro, é uma forma de você planejar Exato, a comunicação. Né? Exato. Quando eu falo de meio de expressão, por exemplo, uma imagem na comunicação externa já pode falar tudo que eu preciso. Eu estava dando um exemplo, inclusive, de uma campanha da Volkswagen que não tinha nem foto de carro. Eram quatro objetos na foto. Eram 3 peixes dentro de um saquinho plástico com água. Acho que eu lembro, hein? E no meio, entre eles, tinha um porco-espinho. E ali, paradinho, intacto. Nem mexia, não furou nenhum dos saquinhos ali. E aí, embaixo, a logomarca da Volkswagen escrito assim: Auto Parking, Sistema Automatizado de Estacionamento. Só isso. Só isso a propaganda. Comuniquei o que eu precisava? Precisei falar muito? Ficou meio incógnito, mas... Não precisei falar muito. O grande detalhe é que não é a quantidade do que se fala, mas é a qualidade do que se fala. Você atingiu o ponto fundamental do seu público-alvo. do público-alvo. Eu falo público-alvo porque às vezes não é o cliente. Se eu sou do setor público, eu não tenho cliente, eu tenho público-alvo. Se eu sou de uma ONG, eu não tenho cliente, eu tenho público-alvo. Mas se eu sou uma empresa privada, aí sim eu tenho cliente. Por isso que é melhor a gente usar o termo, então, público-alvo. Tá? O grande fato é que na comunicação externa, eu vejo assim, é como a sua marca ou o seu negócio ou a sua organização vai ser conhecida e vista fora do seu ambiente organizacional. Aceita, né? Exato. Então vai depender da sua marca, as cores que você utiliza, o seu slogan. Por isso que eu sempre falo muito da Coca-Cola. Coca-Cola, ela trabalha com frases muito simples. Uma das últimas foi Abrindo Felicidade, né? Open Happiness. Coca-Cola mata pau. Por quê? Você coloca uma logomarca que todo mundo de longe vê o que é. Sim. E uma frase marcante dessa, você se comunicou com o seu público diretamente. Você está vendendo Harley Davidson, que vende um estilo de vida, né, com a sua forma, com o seu visual. As grandes marcas de carros e tal, que trabalham fortemente com esses apelos de qualidade, conforto, durabilidade, desempenho, né? Então, a comunicação externa, eu vejo que ela tem um ponto fundamental, que é onde você atrai o seu público. Por isso que tem que ser voltada para o público. Sim. Qual a linguagem que eles entendem? Exatamente. E aí entra a questão da comunicação formal e informal, que era um outro tópico aí para ser debatido. E também comunicação visual. Então tem muita coisa para ser dita aqui, viu, professor Fábio? Coisa. Tem, não. E aí entra a comunicação visual, por exemplo, também, que o professor é fera, né? Por coincidência, eu sou designer gráfico, então a gente trabalha bastante com isso. A comunicação visual também, ela tem uma importância gigantesca, tanto no interno quanto no externo, não só no externo, né? E aí entra aquela classificação, né, de público, né? Temos o sinestésico, o auditivo e o visual. E a comunicação visual, ela vai criar um impacto muito forte, principalmente nesse público que é mais visual, né? Que é a maioria da população. Exato. Né? Mas, professor Eider, o que é interessante é que eu vou fazer um resgate agora à sua infância. Vamos fazer um resgate à nossa infância aqui, alunos. Você não começa lendo, você não entende letras, você não entende palavras. Qual é a primeira coisa que você entende? Cores. Cores. E formas. Exatamente. Cores e formas. Então a comunicação, ela começa por aí. A visual. A visual. Por exemplo, cada placa de trânsito, você não precisa nem ler. Você viu o formato da placa, você já sabe o que ela quer dizer. A expressão do rosto de uma pessoa, né, Fábio? Fato. Isso já comunica, né? Espanto, né? Sim.
movimentos do corpo. Então... O teu amigo lá, que tem o canal lá, que fala de como saber se a sim. pessoa tá falando a verdade ou não tá. O Ricardo Ventura. Ricardo Ventura do canal Não Minta Pra Mim. Né? Já entrevistei ele no canal, inclusive. O cara é demais. E ele fala muito isso mesmo, Eider. Dessa comunicação corporal, né? Corporal. Que às vezes você tá falando uma coisa, por exemplo, assim... Concordo com você. Não, claro, você tá certíssimo. Ó, eu tô negando. Olha minha cabeça balançando aqui. Eu tô negando. Eu não tô concordando com coisa nenhuma. Não, professor Eider, claro, o senhor tá certo. Cruzou o braço. Cruzei o braço, tô fechado, não tô aceitando nada. Ou seja, tem algumas coisas que expressam. Mas a comunicação visual, as cores, existe uma matéria de psicologia das cores em designer gráfico. Sim. O quanto a cor interfere. Vou dar um exemplo básico aqui que eu acho que é legal. Por exemplo, produtos para criança, tá? Fralda, chupeta, mamadeira, lenço umedecido. O foco é a criança, né? Esses produtos. Então, que cores eu devo usar nesses produtos? Vermelho, azul, Bom, amarelo. São cores mais leves, né? São tons pastéis. Por quê? Quem vai comprar o produto? Não são as crianças. São os pais, né? Essas crianças não têm ainda como comprar nada. Sim. Então, eu vou fazer para cores para atrair os pais. O pai e a mãe. Ah, mas e por que então para brinquedos é cor forte? Porque a criança já tem mais idade. Aí eu quero atrair a criança com cores fortes, que a criança enxerga melhor, vermelho, azul, amarelo. Aí a criança, eu quero aquele brinquedo. As cores primárias, aquelas que são mais... Chamei atenção. Olha o semáforo. Quais são as 3 cores do semáforo? Vermelho, verde e amarelo. As cores que nossos olhos enxergam mais fácil. Mesmo quem tem daltonismo... Consegue diferenciar. Diferencia esses 3 tons, não tendo nenhum problema em identificar no semáforo. Ou seja... As cores, já começa por aí a comunicação externa. Né? Eu sempre brinco, e com todo respeito aqui, não estou aqui puxando religião nenhuma, mas Paulo, o apóstolo, foi o primeiro profissional de comunicação e marketing que existiu no mundo. Estou te falando. Olha só. Porque Paulo, ele escreve um versículo que eu acho muito interessante, que ele fala assim, me fiz de judeu para os judeus. Me fiz de nécio ou de tolo para os tolos, a fim de que a palavra de Deus fosse propagada. Essa é a frase que ele coloca lá aos Coríntios, se eu não estou enganado. Ele adaptou a comunicação dele, né? Ou seja, se eu estou falando com um judeu que tem regras, leis, eu vou falar a linguagem do judeu. Sim. Se eu estou falando com quem é nécio, com quem não tem o conhecimento, eu vou usar a linguagem. Cara, isso é estratégia de comunicação, bicho. Já começou ali. E entra a questão da comunicação formal e informal, né, Fábio? Exatamente. Dependendo do local, da circunstância, você tem que ter uma comunicação mais formal, mais controlada e tal. E dependendo do lugar, você, né, como diz, solta o verbo, né? É igual eu brinco. Se sente mais à vontade para falar, para se expressar. Então, tudo vai depender do lugar e do, como você disse, do foco, né? De quem é o receptor dessa mensagem, de quem deve receber. Né? Eu sempre falo assim, quando você assiste um telejornal, você assiste um jornal na TV ou no YouTube, qual a linguagem que eles usam? Você percebe que não importa qual seja a classe social, não importa qual seja o grau educacional, as pessoas entendem a notícia? Até notícias chatas de economia, às vezes, que a pessoa fica, meu Deus, ela entende. Porque a linguagem é uma linguagem mais adaptada para que mais pessoas consigam compreender aquele assunto. Então, não adianta eu chegar aqui e eu sempre falo, eu poderia utilizar termos cultos ou termos mais científicos o tempo todo, mas isso resolve? Não, porque daí eu não vou ter comunicação, não vou me fazer entender. Se eu chego aqui e falo tertúlias flácidas que embalam os bovinos no complexo de Morfeu. Ninguém... Vou traduzir. É conversa mole para boi dormir. Mas não é mais fácil falar? Com certeza. O que todo mundo vai entender ou o que apenas um ou outro vai entender? Mas é justamente nós estamos fazendo aqui um podcast para um público bem diverso, né, professor? Mas que são alunos, né? Exatamente. Alunos da Unifatesc, né? Então nós temos pessoas, como o professor disse, de diversas classes sociais, de diversas realidades, e nós temos que pensar numa forma de comunicação mais transparente, mais clara possível, né? E simples também, não ficar complicando aqui, falando dessas coisas difíceis que você falou aí, não. Não, mas eu até vou colocar uma coisa aqui que é interessante, professor. Não, pelo amor de Deus, gente, a gente não vai nos colocarmos aqui como melhores que ninguém ou nem acima de ninguém, não é isso. Mas nós estamos estudando, somos professores, a gente tem lá, você está fazendo mestrado, eu mexendo com doutorado. E sabe qual que é o melhor professor? Isso eu aprendi faz pouco tempo. O melhor professor é aquele que consegue entender que ele precisa começar o ano zerando tudo que ele sabe para ensinar aqueles que não sabem o que ele sabe. Isso é comunicação.
É entender que eu quero exigir do aluno que ele entenda o que eu estou falando se eu nem expliquei para ele ainda. Então eu tenho que pegar todo o conhecimento que eu adquiri com os estudos, eu tenho que zerar e começar de novo. Eu vou dar a mesma disciplina no ano que vem. Eu tenho que fazer de novo isso. Eu zero e começo. Desde o conceito mais básico Exato. até... Quando a gente fala de conhecimento mais comunicação, aprofundado, né? essa adaptação que a gente fala. Com quem eu estou falando? Depende com quem eu estou falando. Eu tenho que utilizar uma certa linguagem. Porque o receptor, muitas vezes, ele não está preparado para aquele conteúdo tão vasto, né, e tão aprofundado que você quer passar. Então, você tem que realmente começar de uma forma muito passo a passo, devagar. Exatamente. Né, colocando as ideias iniciais daquele conceito para depois você se aprofundar. Mesmo que tenha alguns que já tenham um certo conhecimento, tal, mas é aí que é a questão da compreensão do outro também, né? Exato. Por isso que o professor, às vezes, está se comunicando de uma forma mais simples e alguns que já têm uma bagagem começam a torcer o nariz e falar, mas eu já sei isso, né? Porque o professor está repetindo, está vindo com esses conceitos tão básicos. Aí é o momento de você, cara aluno, também entender que se você tem um mínimo de conhecimento, né, já tem uma bagagem de determinado assunto, muitos dos seus colegas não têm e precisam passar por esse estágio inicial, né? É exatamente isso. Então eu falo, eu sempre falo que a comunicação, nós falamos da interna e a externa, ela tem uma amplitude ainda maior. Porque, querendo ou não, a comunicação interna, de certa forma, você tem um grau de controle maior. Porque você tem menos pessoas para se preocupar no contexto de expansão dessa comunicação. E mesmo assim as empresas erram. Sim, então você imagina na externa que você tem uma amplitude ainda maior. Por isso que a gente fala... E quando conhecer o mercado, conhecer o público-alvo é fundamental, né? Por isso que quando a gente fala em várias disciplinas, que a gente fala de segmento de mercado, de nicho de mercado, de pesquisar quem é o seu cliente, quem é o seu público-alvo, aí o cara fica torcendo o nariz. Por que eu tenho que saber isso? Primeiro... Tem que fazer para todo mundo. Tem que... Né, tem vender para todo mundo. Tem que vender para todo mundo. Não, gente. Você vai ter um nicho. Por quê? Se você não sabe quem é a pessoa que vai comprar, quem é o perfil de pessoa que vai comprar aquele seu produto ou aquele seu serviço... Como é que você vai convencer? Como é que você vai montar estratégias de comunicação, se comunicar, de passar a mensagem, me comunicar, né? onde eu vou pôr essa comunicação, Sim. onde está os esse meios meu público de comunicação. Exato. Né? É isso que eu posso. Qual que é o grande erro? Agora eu vou falar uma frase, hashtag fica a dica, hein? Hashtag fica a dica. Eu vou falar uma frase aqui, que é frase para colocar nas redes sociais agora, hein? Como que eu quero... Aliás, eu vou simplificar a frase. Para que eu tenha sucesso em vendas, eu preciso entender para quem eu estou falando. O sucesso depende de entender com quem eu estou falando. Se eu não sei quem são as pessoas que eu estou falando, eu não vou ter sucesso em nada. Porque eu estou jogando as conversas ao vento. Às vezes você vai estar passando a mensagem ou falando sobre algo que elas não querem ouvir. Como diz, se o receptor não estiver aberto para receber a mensagem, você pode mandar uma tonelada de mensagens, de conversa, de falas, de promoções para ele não quer saber daquilo. Então, se você conhecer o teu receptor, que é o seu futuro cliente, vamos dizer Exatamente. assim, que é o seu público-alvo, aí você está se comunicando bem. A chance de conversão, que maior. É a venda, é muito maior. Ou de convencer ele de que aquilo é um bom produto, de que é um bom serviço, do que você está oferecendo, é 1000 vezes maior. Vamos resumir o que eu falei, então? Sim. Hashtag, se eu não entendo o público não me entende. Matou a pau, hein? Dá pra terminar aqui, Fábio, mas não vai terminar aqui, Eu sei que não, mas essa é a frase. O último assunto agora. Comunicação digital, meu amigo. Eita, aí você manja hein? pouco também, né? Digital. Comunicação digital hoje é uma questão bastante delicada, né? Nós passamos por um momento bastante complexo dentro do nosso país aí. Nem me fala. Não, no mundo, né? Mas aí, no mundo, né? No mundo. Né? Mas estamos começando a sentir agora aqui também. Então, assim, para os nossos alunos, né, para os futuros profissionais, a questão da comunicação digital, principalmente de redes sociais, ela tem que ter muito cuidado. Né? É aquela questão hoje de que o profissional hoje, para ele ser contratado, muitas empresas fazem um estudo, vasculham a vida nas redes sociais dessa pessoa. Então, dependendo da foto que ele postou, da mensagem que ele deixou lá, do que ele escreveu numa rede social, isso pode influenciar diretamente na futura profissão dele, né? Exato. Como profissional. Eu vou falar uma coisa, professor Eder, e acho que você vai concordar comigo, e os alunos também. Qual que é o grande problema de rede social? Quando eu vejo algo escrito numa rede social. Twitter, Instagram, Facebook também, que tem um público grande no Facebook, TikTok, que seja, onde for. É que
palavras não têm sentimento. É verdade. Às vezes eu estou escrevendo uma coisa com uma intenção e a pessoa que leu entendeu com uma intenção completamente diferente daquilo que eu falei. Quando eu falo de rede social, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras que eu vou utilizar. Por isso que às vezes é mais interessante você fazer um vídeo, ou às vezes um áudio, porque vai ficar mais claro as suas intenções e até a entonação do que você usou, do que às vezes você colocar algo escrito. E aí não é só uma comunicação escrita, ela passa a ser uma comunicação visual. Visual, né? Porque junto. tem as expressões do teu rosto, da sua fala, a entonação Exatamente. da voz, né? Então, dentro de comunicação digital, o grande ponto é tomar cuidado com o que você vai falar, as palavras, porque existem questões que você vai... E na rede social, as pessoas têm uma coragem que não tem pessoalmente. Aí vira um monte de corajoso. Eu vou falar, eu passei esses dias mesmo fazendo uma live, a pessoa pega lá e me escreve lá que o professor Fábio é muito engraçado, mas conteúdo zero. Eu lembro. Aí eu... Por exemplo, se você tiver pega ar por aquilo ali, se você vai lá e responde à altura, você não posso. Primeiro que eu não posso, por quê? Eu estaria na minha razão. Mas na rede social, eu vou criar um monte de coisa. O que eu falei? Olha, eu aceito crítica de todo mundo, sem nenhum problema. Mas para a pessoa me criticar hoje, eu tenho uma regra. Ela tem que fazer igual ou mais do que eu faço. Sim. A partir do momento que ela... Aí eu vou ouvir. Se não faz, para mim, vai falar, vai entrar aqui e vai sair por aí. Não tá somando, né? Aí não tá somando. Só que as pessoas falam coisas indevidas muitas vezes em redes sociais. Mas às vezes você tá falando... Aí não tá nem falando nada indevido. Mas uma palavra ali mal colocada, ou um corretor que te corrige no lugar errado ali, pronto, já deu problema na comunicação. Então, comunicação digital, eu tenho que tomar muito cuidado com as imagens que eu vou utilizar, com as frases que eu vou utilizar, para que eu não tenha problemas, até mesmo de processo, outras coisas mais aí. Sim. Professor, eu acho que nós chegamos a... Falamos bastante, né? Falamos bastante já, Falamos bastante. Esse assunto rende, rapaz do céu. Rende. Se for ficar aqui, nós vamos ficar aqui, 5 horas tranquilamente. Mas né? fica mesmo, hein? Fica sem nenhum Ainda problema. mais com o professor Fábio, que é um exímio comunicador. Eu falo pouco, né? Como é que é? Radialista? É ZYD 726, Rádio Unifateste no ar. Professor, então, vou me despedir aqui, né? Quero deixar um abraço para todos aí que participaram, né? Todos os alunos, um abraço aqui para nossa equipe aqui dos bastidores, pessoal aqui do estúdio, aos nossos diretores, mantenedores, colaboradores, professores, tutores, todo mundo que participa do nosso EAD maravilhoso. E um abraço a você, aluno, aluna, que está conosco aí nessa caminhada. Muito bem. Quero agradecer, mais uma vez, poder estar junto com você, professor Eder, nesse projeto, nesse podcast. Eu agradeço a vocês, alunos, que estão aí assistindo, participando. Isso é muito legal, isso enriquece, isso engrandece. E todos esses materiais que a gente está fazendo é para ter material adicional para vocês, para ficar o além da disciplina, o além daquelas aulas gravadas que você já tem, materiais assim, desse bate-papo mais descontraído, onde você aprende o conteúdo de uma maneira muito mais dinâmica e a comunicação se torna muito mais eficiente. Mais leve. Exatamente. Por favor, passo aí, me sigam nas redes sociais, @VazNaMinha, nas 3 redes, no Instagram, no YouTube e no Telegram, @VazNaMinha, que você se dá bem, hein? Um abraço no coração e nos vemos numa próxima oportunidade.